é uma história, né? É uma história de superação, assim, vamos dizer assim, né? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus desde o ventre da minha mãe. Só desculpa, pastor, vai como aproximar um pouquinho o microfone da boca. Pode mexer trazer nele. ele, pode trazer Bem ele. perto da boca, fica à vontade. Isso. Porque ele é meio molengo o negocinho. Tá. Melhorou aí? Melhorou. Então tá. Então, como eu estava dizendo, eu sou um milagre desde o ventre da minha mãe. Eu sou nascido em Caraguatatuba. Eu nasci em junho de 1967. E um pouco antes disso, em março, houve uma catástrofe na cidade de Caraguatatuba. Não sei se vocês já ouviram a história de uma catástrofe de Caraguatatuba no ano de 1967. Desceu a serra, né? Desceu toda a serra. E eu estava na barriga da minha mãe estava grávida de mim de 6 meses, e morreram ali, nessa catástrofe, morreram 12 pessoas da minha família. Nossa. Meus avós, tios... Nossa, então na cidade morreu muita gente. Muita gente. Você sabe quantas pessoas foram? Na época, apesar da... Eu acredito que foi cerca de mais de 500 pessoas. Meu Deus. Mais de 500 pessoas. A população era bem menor, né? Caraguá cresceu muito. E da minha família morreram 12, então isso aí foi o primeiro livramento que Deus me deu. Quer dizer, por aí a gente já sabe que Deus realmente tem um propósito, né, na minha vida. Eu vim de uma família pobre. Tem gente que fala, eu vim de uma família humilde, né? Humildade não é sinônimo de pobreza. Tem que ser, exatamente. Né, tem que ser bem claro. Eu vim de uma família pobre, bem pobre, pobre de maré, pobre. Maré desci, né? Maré desci, sem dó. Então, era uma família bem pobre mesmo. Minha mãe teve 15 filhos. Rapaz. 15? 15 filhos. É uma galera, hein? Filhos, é uma galera. Eu conheci 12 comigo. Os 3 primeiros que faleceram eu não conheci. Já vem os titular e reserva na mesma família. Exatamente. E os gandula ainda. E a torcida. Verdade. Então, vim uma família muito pobre, cara. Todo mundo começou a trabalhar cedo para ajudar os pais. Cara, eu vou contar aqui, se eu chorar, vocês não ligam, não, né? Não, jamais. Porque é terrível. Eu choro não é de tristeza, eu choro de alegria, né, de ver o trabalhar de Deus, né, na nossa vida, na minha vida. E eu falo que a gente era pobre de maré. Tá? Por quê? Porque a maior pobreza é você não ter Deus no coração, você não ter Jesus. Então, essa é a maior pobreza. Hoje eu sou rico porque eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Então, né, hoje eu me considero uma pessoa rica, né, de uma fé tremenda por tudo que Deus tem feito na minha vida. E só para vocês terem uma ideia, até os 15 anos de idade, eu não tinha tênis para calçar sapato, essas coisas. Eu não tinha. Até os 15. Até os 15. Na verdade, não tinha nem calça comprida. Só na chinela. Chinela. O grampo. Um de cada cor. E por que a partir dos 15 anos? Eu trabalhava, eu vendia salgado na praia desde os 7 anos de idade. Ajudava meu pai de servente de pedreiro. Meu pai pegava terreno para carpinar, né, e colocava os filhos, e eu era um deles para carpinar. E eu nunca via dinheiro. Na minha mão nunca vinha dinheiro para nada. Então, todo o dinheiro era para ajudar a família. Era na hora de alimentar, a minha mãe que colocava o prato de cada um, sentava aquela galera no chão, e ela servindo. Se sobrasse, você comia mais. Se não, você ia ficar com aquilo mesmo e pronto. E assim foi indo, né? E quando eu tinha 15, ia fazer 16 anos, mais ou menos, foi um homem na minha casa que conhecia a família desde pequeno, e ele foi na minha casa para chamar meu irmão para um garimpo de mergulho, lá em Minas Gerais. Garimpo de mergulho? Garimpar ouro, né? Mergulhando. Caraca, nossa. Nunca ouvi falar disso. Não. Debaixo do rio. Debaixo do rio. Era uma balsa, você colocava roupa de mergulho, ar comprimido, não é aquele oxigênio, aquele tubo nas costas, ar comprimido, pela mangueira. Era gerado pelo Uma máquina externa.
Nossa, compressor, mas é meio arriscado isso aí, normal. né? É arriscado, ele, inclusive ele é oxigênio até 30 metros de profundidade, ele é oxigênio. A partir dos 30 metros ele já vira um outro gás. CO2, né? Já vira um veneno, não lembro mais a procedência, porque eu não aprendi a mergulhar fazendo curso, aprendi na raça, né? E ele foi chamar meu irmão já ia ficar maior de idade, ele tinha 2 anos de diferença que eu, e ele já ia virar maior de idade. E esse homem, ele já conhecia a família há muito tempo, ele foi lá convidar meu irmão para ir para o garimpo e tal. E ele conversando com meu pai, eu fiquei escutando. Na época do meu pai é o seguinte: se ele estivesse conversando, você passasse de lado, não precisava nem passar na frente, depois o pau comia. Rapaz. Era terrível, era terrível. A tropa de elite era pouco. Como é que era o nome do pai? Nascimento. Capitão Nascimento. Não, o Capitão Nascimento perdia para meu pai. Meu pai era terrível. E aí, depois que o homem conversou, meu irmão não aceitou e foi embora. E eu gostava muito de mergulho. E assim que ele saiu, eu cheguei e falei para meu pai: pai, deixa eu ir para o garimpo. Ele falou assim: não, meu filho, você é muito novo, você é menor de idade. Eu disse: não, pai, mas deixa eu ir, se eu não conseguir, eu volto, deixa. Eu falei assim: mas ele não vai querer levar você. Pai, mas não custa nada, deixa eu perguntar para ele. Então vai, pergunta. Se ele quiser, eu deixo. Corri, cara. Antes do cara virar a esquina, eu alcancei ele. Eu falei para ele, o nome dele é Carmo. Falei: seu Carmo, deixa eu ir com o senhor. Aí o apelido do meu pai era Totó, e por isso eu tomei o apelido de Totozinho, na época, Totozinho. Ele falou para mim: Totozinho, não dá para você ir, porque você é muito criança. Seu pai não vai querer deixar, não. Ele deixou. Se o senhor falar que eu posso ir... Daí, de tanto insistir com ele, eu acho que ele ficou com dó. Ele falou assim: Quantos anos mesmo? 15, ia fazer 16 anos. Ele falou assim: Totozinho, é o seguinte, eu vou levar você de contrapeso. E levou umas 10 pessoas aqui de Caraguá, da cidade de Caraguá, para esse garimpo, para aprender. E desses 10, 8 voltaram, e eu, que não fui para aprender, no caso, fui de contrapeso, de companhia, de fato ele levou mesmo. Tanto que quando ele ensinava as pessoas, estava ensinando as pessoas a mergulhar, tinha uma roda assim, ele falava com todo mundo, só não olhava para mim, mas eu de antena ligada ali. Aí no dia que foi treinar as pessoas para mergulhar, todo mundo descia, alguns mal molhavam o cabelo, já subia apavorado, outros não chegavam no fundo. Nesse lugar que fui aprender, tinha por volta mais ou menos de uns 15 metros de profundidade. E eu ali aprendi a descomprimir o ouvido, tal, tudo na conversa ali, eu estava olhando. E tinha um rapaz mergulhando, o nome dele é Raul, que estava lá mergulhando para as pessoas ir até ele. Mas nesse dia ninguém foi. Aí estava no finalzinho da tarde, já escurecendo, todo mundo parou, falei com... Daí o Raul subiu, saiu da água e desceu o seu Carmo, que é o que levou eu de contrapeso. Daí eu fiquei insistindo para o Raul deixa eu ir. Disse: não, Totozinho, o Carmo não quer que você vai, né? Não, mas deixa eu ir, faz o seguinte, ó, deixa eu ir. Se eu der um puxão para você, você me puxa. Entendeu? Porque eu não tinha decorado sinalização, porque a sinalização era tudo pela mangueira de ar. Então você tinha um código ali que você falava pela mangueira de ar. Aí eu fui, já estava de noite. Aí ele desceu com a lâmpada aqui na massa, porque a água lá era clara. Era cristalina. A água dá para ver a distância de uns 2 metros. Assim. Só que eu estava sem lâmpada, ele estava. Daí eu fui, porque tem um mangueiro que suga o material lá que tem um olho, eu ia acompanhando. Então fui indo devagarzinho, fui descompensando o vidro. Quando eu consegui enxergar a luz dele, que estava chegando perto, o Raul me puxou. Porque ninguém tinha chegado nem no fundo. E eu já tinha chegado no fundo e já estava indo até ele. Ele me puxou, fui até meio torto, assim, para cima, assim. Aí chegava: por que você me puxou? Não, tá tudo bem, deixa eu ir lá. Aí eu cheguei lá. Não dá para reconhecer debaixo d'água, embora a água seja clara, por causa da máscara, da touca e tal. A válvula de respiração não dá para olhar. Daí ele olhou bem assim, tal, ensinou um pouquinho, falou para mim dar um tempo lá, ele subiu lá, perguntou: quem está lá? Aí eu falou: Totozinho. Ele desceu rapidamente lá, foi lá, me abraçou. E eu fui um dos primeiros a aprender a mergulhar, garimpar. E através daí, eu comecei a ter o dinheirinho na minha mão. E era um serviço que pagava bem para a época?
Olha, Se tratando de lidar com ouro? então, os mergulhadores ganhavam 40% da produção. Então, tinha 4 mergulhadores e é imprevisível. Você não sabe o que você vai ganhar. Mas eu cheguei a ganhar bastante dinheiro assim, no garimpo. Não tenho nada do garimpo, não conquistei nada, porque eu joguei muito dinheiro fora. Tudo que eu não pude fazer, tudo que Não eu não tinha mentalidade, né? tudo que eu não podia comer, tudo que eu não podia vestir. Não bamburrou, não. Eu cheguei a bamburrar. Chegou a bamburrar? Cheguei a bamburrar. Bamburrar. Mas cheguei a blefar. Que é isso? O que é bamburrar? Eu também me Quando perdi. acha a pepita Isso grande. aí é uma gíria do garimpo. Caramba, Bruno, você tá entendido, hein? Olha. Ah, eu não falo tudo da minha vida, né? Eu tô achando Era que ele até tem cabrino uns ouro aí. Caramba, Rapaz, mano, você é do ouro? Foi até assassino de aluguel. Eu tô achando que ele tá bamburrado aí, a gente não sabe. Caramba, velho. Mas é assim É só que... pegar as prateleiras de tênis bamburrado que falar pra você. E o contrário do bamburrado é blefado. Não sei se blefado. Tá blefado, é o bamburrado, né? Blefado você tá sem nada. E bamburrado você tá cheio de ouro. Cheguei a bamburrar, sim. Ô, Medina, nós somos um blefe, tá ligado? E nem estamos falando né? De pôquer. De poker. Então, cara, interessante. Ó, você vê, eu tinha 15 anos, não tinha uma calça para vestir, não tinha um tênis, o chinelo era daquele jeito, com aquele pregão atravessado de baixo. Não, de lei. É de lei. Se não tiver, não tem graça, não é pobre, né? Pobre sem um chinelo com, Igualzinho. Tem com como. prego atravessado. Aí, Pelo menos um grampinho. aí combinou, meu pai deixou ir, aí, e agora? E roupa? Daí eu ganhei uma calça, o defunto tinha a perna um pouquinho mais curta do que a minha. A calça ficou curta, ficou assim para cima da canela. Hoje em dia é moda, né? Hoje em dia tá na moda, tá galera. tranquilo. Galera compra e manda cortar. Calça rasgada, tudo de mão. Antigamente nada. Estava à frente do seu tempo, na verdade. Ultrapassado. Lançando moda. Eu com aquela calça, e eu fui com aquela calça. A minha mãe, com muito sacrifício, meio escondido do meu pai, comprou um tênis, a prestação, aquele tênis mais fuleirinho que tinha, né? Mais barato que tinha. Comprou lá aquele tênis e eu fui com o tênis. Então, por causa da calça que eu vestia, eu tinha um apelido Totó, que já é um apelido muito bonito, por sinal, né? Aí, por causa da calça, da roupa estranha, o pessoal colocaram o apelido meu de esquisito na Rapaz. época no garimpo. Era humilhação total, mas eu tirava de letra. Ficou quanto tempo lá no Guarimpo? Eu cheguei a ficar uns 8 anos. Vai e volta, né? Vai e volta. Cheguei a morar em Minas. Inclusive, o meu primeiro casamento foi lá, com 18 anos de idade. Conheci uma moça lá, ela engravidou antes do tempo. Ela abusou de mim, né? Abusou de mim. Se engravidou, daí a gente casou, né? Eu quis fazer meu papel de homem, casando, mas não tinha aquela total responsabilidade para... Não tinha maturidade para um casamento, mas assim, o casamento durou por volta de uns 7 anos. Nesse casamento de 7 anos, eu tive 4 filhos, né? E eu levava uma vida muito bagunçada, assim. Eu tinha compromisso. Eu achava que o meu compromisso com o casamento era só não deixar faltar nada dentro de casa. Mas queria levar a vida de solteiro, entendeu? Na gandaia, na bagunça. Jesus, nada, nem pensar. Quando o pessoal falava de igreja, eu ignorava, entendeu? E fui levando a vida, porque Deus vai dando corda, né? Deus vai dando corda. Eu tive a oportunidade e deixei escapar a oportunidade que veio na minha mão. Foi evangelizado algumas vezes, mas... Não, na verdade, nem cheguei a ser evangelizado, porque eu não dava nem tempo. Sim. Entendeu? Quando alguém vinha falar, eu nem dava ouvido. Esse é um mal de muitas pessoas. A gente vê hoje em dia, a gente sabe, né? Por que muitas pessoas não dão ouvido, né? E eu nem ouvido dava. Talvez se eu tivesse dado ouvido, porque quando eu dei ouvido, eu consegui me levantar, né? Conseguia sair da vida. Foi mais pela E aí, dor. nessa tua saída de Minas, que você voltou para Caraguá? Voltei para Caraguá, fiquei um tempo em Caraguá, de Caraguá fui para Ubatuba. Fui morar em Ubatuba. E nisso a sua família tinha ficado lá em... Não, vim com a Veio família. também? Vim com a família, vim com a mulher, os filhos. Até então estava legal. Eu bebia muito, porque eu aprendi a beber com 12 anos de idade. Saí para pescar com meu pai
o pessoal levava cachaça e era normal tomar uma cachaça para você entrar na água, para puxar rede. E um pessoal de São José dos Campos, lá, amigo do meu pai, vamos lá. E na hora da rodinha lá, cada um dava pra gente, parecia que era normal, entendeu? Rapaz. E eu acostumei com aquilo. 12 anos? 12 anos. E fumava já também, com 12 anos, fumava. A gente aprendi tudo errado, né? Aprendi errado. Aos 15 já parecia que tinha 30 já. Né? Aos 15, não é verdade, a experiência era... Você tá bebendo, Medina? As ruguinhas vêm como? Ó, a ruga Tá do homem. bem, Tá tomando banho de álcool. meio vermelho. Comecei com 7. Todo dia de manhã ele pega um corote aqui, ó. Toma na cara. Batiza. O homem tá... Não, mas pela tua história de vida que o Medina vai sacar, vai saber agora o desfecho que é onde eu conheci a tua história, você tá conservado, pô. Tá quantos anos, pastor? É Jesus puro, né? É que você não sabe quantos anos eu tenho, você falar que eu sou Não, mas conservado. vamos ver quantos anos tem. Tudo bem que eu tenho essa cara de 25, 26 Ah, sim, anos. com certeza. É a cutis, Tá, né? não vou nem perguntar quantos anos que vocês acham que eu tenho, que vocês vão falar no máximo 30. Mas eu tô com 55 anos. Ó, mas eu não dava mais de 54. Olha aí, ó. Tá ali, ó, verdade. Muito obrigado. Sério, fala Não, bem. é verdade. Muito obrigado. Ele é bom, ele é bom. Corpinho de 54. Obrigado. Tô 55 tá bem, pô. Pelo que eu passei, eu tô bem. Boa. Né? Pelo que eu passei, eu me considero... Eu tô curioso, A gente gente. tá fazendo Fala, muito mistério, a gente tá muito fazendo muito mistério. mistério.